Muito bom dia, sexta-feira, sextou, coisa boa, né? Passamos uma semana abençoada aí, né? Você que sempre abre a porta da sua casa para que possamos ter juntos um momento de comunhão, né? Com um conteúdo preparado especialmente para você, um conteúdo cristocêntrico de qualidade para nos aproximar de Cristo. Muito bom dia! Se você já tomou seu cafezinho, se não tomou ainda, se está tomando, bom apetite. Daqui a pouco já vamos começar a preparar o almoço, né? Mas tem tempo ainda, vamos lá, que hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Todo mundo passa por momentos de sofrimento, né? Na vida do cristão não seria diferente, não é diferente disso. E hoje nós vamos falar desse tema. Você não precisa sofrer sozinho. Seja o que for que você esteja passando, você não precisa sofrer sozinho, seja qual for o problema. Para começar, nós temos Cristo, que tem solução para todos eles, né? Todos, inclusive a morte. Jesus tem solução até para a morte. E isso é bárbaro quando a gente consegue entender, né? E sem contar os outros problemas, né? Se o pior de todos para nós, ele já venceu, imagina os outros. Tudo tem solução para Cristo. Nós temos um Deus do impossível. E muitas vezes quando a caminhada fica difícil, Ele nos envia ajuda de várias formas, principalmente através dos irmãos, da comunhão, e é isso que nós vamos falar hoje. Você não precisa sofrer sozinho. E nós temos uma convidada muito especial que trabalha com aconselhamento bíblico aqui na IPP e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Estou também ligada aqui nos comentários, pode mandar seu comentário, sua pergunta, quer uma dica, uma opinião, um aconselhamento, aproveita que está ao vivo e você pode pedir, pode falar, que daqui a pouco eu vou ler os comentários, tá bom? O Salmo 37:5 é o que eu quero compartilhar com você hoje, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5 é um salmo, gente, que dá para orar em cima dele. Senhor, tá nos Salmos, né? Tu falou na tua palavra que se eu entregar meu caminho a ti, confiar em ti, mas tem que confiar de coração, viu, gente? Aí, ó, tá falando no Salmo 37:5, né? Confia nele e ele tudo fará. O quer dizer que depois que você confiar nele, né? E ele tudo fará. Então aí, ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, tá bom? Salmo para alegrar nosso dia, para nos dar mais força ainda nessa manhã, né? De sexta-feira e sabadão chegando, domingo chegando, dia de adorar o Senhor, né? É muito gostoso. Me fala de onde você está nos assistindo também, como é que tá aí? Hoje o tempo amanheceu meio nublado, aqui chuvoso, ontem choveu em São Paulo. Quero saber como que tá na sua cidade, conta aí pra gente. E vamos lá, que eu quero mostrar para você os stories que edificam. Nós escolhemos do Instagram alguns stories que chamam nossa atenção por edificar a nossa vida. Vamos lá ver quais são os escolhidos de hoje. Elo Friedman postou o seguinte: digo-vos, porém a vós outros que me ouvis, amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Lucas 6:27-31 é do Elo, ou da Elo, né? Acho que é a Elo, né? Friedman. Muito bom, Elo, é a Elo, né? Muito boa a sua postagem, gostamos e compartilhamos. E o outro é da Milena Ogeia, que ela colocou assim: lendo a carta de Tiago. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus
e Ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço, podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que fará. Tiago 4, de 7 a 10, foi o que a Milena postou. Milena, amamos a sua postagem e compartilhamos aqui. Muito bom, viu? Obrigado por edificar nossa vida com o seu stories, né? E como é importante a gente fazer isso, né? A gente pode ajudar os irmãos, né? Através das nossas redes sociais, né? Quantas vezes uma palavra já não mudou o dia de alguém, já não ajudou a resolver um problema, enfim, né? Como a gente pode edificar a vida dos outros, né? Através das nossas redes sociais. Muito bom, então que façamos escolhas certas, né? Possamos postar coisas como a Milena postou, né? Como a Elô postou também, e a gente compartilha aqui. Então segue a gente lá no @manhãIPP, que a gente segue você de volta. Tô lá acompanhando, tô seguindo todas as pessoas que começam a seguir. Eu sigo de volta e a gente fica de olho. É de lá que a gente pega os stories que edificam, tá bom? Muito gostoso ter essa caminhada com vocês. E vamos lá, então, conversar sobre você não precisa sofrer sozinho, com a Rosana Farinelli, casada com o Ronaldo Lima, e eles têm um filho, o Felipe Lima, de 17 anos. Ela é engenheira química com pós-graduação e MBA em marketing, carreira profissional como gerente de negócios no mercado corporativo de empresas multinacionais. Atualmente, ela se dedica à família, exercendo o papel de mãe, presentes nas rotinas do lar. O papel precioso, hein? E serve na IPP, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como conselheira bíblica e estuda na Escola de Aconselhamento Bíblico. Ela também ministra discipulado no Design Divino há 4 anos, a gente vai falar tudo isso, e na SAF serve de secretária de espiritualidade. A gente vai entender um pouquinho mais disso falando com a Rosana. Bom dia, Rosana, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Eu agradeço mais uma vez, é uma alegria estar aqui, Lídia, e que sejamos dirigidas pelo Senhor. Amém, amém, que bênção, né? E a gente nem combinou a paleta de cores, viu, gente? Isso aí a gente chegou e falou, nossa, que lindo, olha só que cristocidência, né? Verdade. Rosana, que tema importante, né? Eu sei que a gente encontra a Rosana nos corredores aqui, como ela trabalhava aqui, agora mudou de sala, não está mais tão pertinho, mas quando a gente se encontrava, a gente conseguia falar dos nossos problemas. A gente sabe que todo mundo sofre, né, Rosana? Sim. Mas a gente não precisa sofrer sozinho, né? Não, Lídia. E nós precisamos exatamente ter essa sensibilidade de não nos fecharmos em nós mesmos, né? Uhum. E porque até quem é mais tímido, introspectivo, tentar mudar esse comportamento. Porque no relacionamento, quando você troca alguma conversa, né, com quem está ao redor, Deus aproveita exatamente para te consolar, dar uma palavra que te fortalece. É meio sobrenatural. Às vezes a gente fica surpreso, porque quem está ao redor pode dar uma palavra que nos fortalece exatamente naquele ponto que nós estamos precisando nesse momento. E Deus gosta de trabalhar dessa forma nos relacionamentos. Então, não é somente nós irmos para a igreja, buscarmos a palavra, né? Somente ficarmos recebendo a palavra, ou ficarmos em casa somente lendo e orando sozinhos. Uhum. Nós precisamos também saber que nos relacionamentos Deus ele age, Ele usa os relacionamentos para cuidar de nós. Ele tem propósitos em nós. Então, Ele está conosco em todos os momentos. Ele aproveita todas as oportunidades, inclusive no aconselhamento bíblico, quando
nós estamos nesse processo de aconselhar, na verdade, nós somos muito edificados através da vida de quem está conosco. Às vezes até mais do que o próprio aconselhado. Ele fala mais, às vezes, né? E porque se você olhar, Deus ele é um Deus trino, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então já tem uma dinâmica de relacionamento espiritual ali. E isso, por isso que a forma dele trabalhar, ele também trabalha dessa forma. Porque ele mesmo disse que enviaria o Consolador, né? Jesus enviaria o Consolador. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando. E Jesus, nós sabemos também que Ele está no trono, que Ele é o nosso advogado, né? Então, existe uma dinâmica espiritual trina nos envolvendo. É maravilhoso isso. E no relacionamento, por exemplo, Lídia Rosana, também ele usa a Lídia ou usa a Rosana. A gente experimenta isso no dia a dia, né? Às vezes uma pessoa que você está num restaurante, Verdade. De repente você ouve uma mensagem, você falou, isso é para mim, e vem de uma pessoa que nem te conhece às vezes muito. Então existe essa dinâmica no reino, e nós precisamos ser sensíveis e saber que não estamos sozinhas. O Espírito Santo já está conosco. Porém, isso pode ser identificado, intensificado nos relacionamentos. É verdade. E, Rosana, tem a questão de que a gente sempre tem problemas, né? E a gente sempre sofre com eles. Não tem como não, né? Tipo, de alguma forma, em baixa ou grande escala, a gente tem um pequeno sofrimento ali, uma tristeza, né, um desânimo, que seja. E isso incentiva, muitas vezes nessa hora, qual é a nossa tendência? Ficar introspectiva, é nos guardar. Não, eu vou resolver, eu vou conseguir. E não é assim, né? Tipo, de alguma forma ou de outra, a gente precisa buscar ajuda, né? Sim, nos expressarmos, além de buscar na palavra, conversar com uma amiga de confiança que também tenha conhecimento da palavra de Deus, ter essa sabedoria também, né? De você se abrir com quem vai te dar um conselho bíblico, Isso. que possa te dar uma palavra bíblica. Isso. Porque é daí que vem a edificação, né? Porque a palavra, ela é viva e ela tem poder. Então a palavra entra no espírito e ela pode estar te curando e dando aquele refrigério, aquele consolo que você está precisando, né? E você experimenta bastante isso no aconselhamento, né? Isso, no aconselhamento, porque o que acontece? É assim, Lídia, nós temos o nosso corpo. Dentro do nosso corpo, aqui tem o coração. Biblicamente, ele é o centro de tudo. Então, no coração estão as emoções, então tem esse lado das emoções que são as tristezas, né? Porém, os nossos desejos também vêm do coração. Uhum. E tem as nossas crenças, né? Nós somos influenciados por muitas verdades que nós acreditamos, né? E quando nós estamos tristes, muitas vezes no aconselhamento, eu tento entender se é por uma influência externa ou se é por alguma coisa muito interna. Tem esses dois cenários. Externo é quando você está tendo, por exemplo, uma pressão no trabalho ou um problema familiar sério. Então é mais ou menos assim, o nosso corpo, o coração, e externamente tem a cultura, o trabalho, a família. Tudo isso exerce influência no seu coração. Porque se você, por exemplo, fica desempregado, é externamente o fator que te causou uma tristeza, uma preocupação e pode te levar a uma depressão. Então, no aconselhamento, nós o tempo todo estamos tentando entender todo o cenário, levantando todas as informações para entender de onde vem a tristeza, de onde vem a depressão, né? Porque às vezes pode ser por luto. Uhum. O luto,
ele é externo, mas é o coração também, ele sente, né? A emoção é muito forte na perda de uma pessoa, né? Então, conforme nós mapeamos e vemos, sempre com oração, Lídia, nós aí vamos buscar na palavra de Deus o que nós podemos estar trazendo na palavra para consolar, para cuidar daquele coração. Entendi. Entendeu? E outra coisa que é muito importante a aconselhada, ela sempre vai estar orando, ela sempre vai estar buscando na palavra, e ela deve ter esse desprendimento, essa confiança também de se abrir, né? De se abrir, que é muito importante. Exatamente, E é uma dificuldade que às vezes tem na igreja de chegar e se abrir com as pessoas da igreja, né? Que fala, vai saber da minha tristeza, do meu problema. E isso é outra barreira a ser vencida, né, Rosana? Sim, é cultural até, Lídia. Porque na igreja nós temos um relacionamento meio social e superficial. Dá um oi, como vai? Tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você fica no superficial. Você não... chegar ao coração não é comum na nossa cultura, porque se nós formos ver, até nas empresas, nós sempre somos assim meio que treinados a sermos profissionais, não demonstrar muito as emoções, sermos racionais, né? Não levar... O americano tem muito essa cultura, você não abre a sua vida íntima, então existe essa cultura... Nós levamos essa cultura para a igreja e isso, na nossa igreja, aqui na IPP, através do Ministério de Aconselhamento Bíblico, né, existe um movimento, né, o pastor Tiago, ele está liderando um movimento de disseminar essa cultura, de nós abrirmos o coração na igreja, entre os irmãos, entre as irmãs. Então, por exemplo, se eu te encontro, né, num culto, vejo que você está meio triste, em vez de eu falar, oi Lídia, tudo bem? Você dá aquele sorriso frio, tudo bem, tudo bom? Mas eu vi que você está meio triste. Eu chego mais próxima e eu pergunto, Lídia, eu estou sentindo que você está meio triste, está tudo bem, irmã? Você quer que eu ore por alguma coisa? É de nós termos essa sensibilidade, esse cuidado, entendeu? Porque às vezes a gente percebe, mas a gente fala, eu não quero nem... Porque, na verdade, também, nós temos uma resistência de vir um problema muito sério e que também a gente não sabe lidar. Tem isso. Tem isso. Então, mas nesse momento, devemos derrubar essa barreira. Porque se for uma coisa que nós também achamos muito difícil, nós falamos, sinto muito, eu vou orar por você. Entendeu? Nós não precisamos ter as respostas, porque a oração tem poder. E a gente tem que lembrar nisso, né, Rosana, que até mesmo as coisas que a gente sabe lidar, é o Espírito Santo que nos dá discernimento. Então, se ele ajuda nas coisas que a gente considera fáceis, ele vai ajudar nas difíceis também, se a gente depender dele, né, Rosana? Sim, é isso mesmo. Essa conexão, na verdade, não somos nós. Inclusive, nós somos instrumentos na mão do Redentor. E é lindo esse, é um livro, né, que chama Instrumentos na Mão do Redentor. E o que acontece? Nós somos usados como instrumentos, nós somos instrumentos de Deus para trazer alguma transformação através da palavra de Deus na vida de alguém, para transformar a vida de alguém, enquanto Deus está nos transformando. Então, Lídia, nós não precisamos ser perfeitos, Deus sabe exatamente que todos temos os nossos problemas, as nossas provações, os nossos desafios nas diversas áreas, né? Pode ser emocional, profissional, diversas áreas. E porque Deus escolheu também essas situações que nós chamamos de sofrimento,
sofrimento ou provações, porque é assim que Ele trabalha em nós, é através dessas situações. Porque são nessas situações que Ele vai olhar em quem nós vamos confiar. Se nós vamos estar voltados para o alto, que esse deve ser, nós nos voltarmos para Ele e buscar na palavra de Deus, né, ou num conselho que seja em cima da palavra, ou numa oração, quer dizer, nas ferramentas espirituais que nós conhecemos. E é isso que Ele espera nos momentos difíceis, né, nas nossas dificuldades. E não que nós esqueçamos que existe a Bíblia, né, que a gente só lembra da Bíblia, da palavra de Deus, a hora que está lá no culto. É assim, é um estilo de vida, Lídia, em todos os momentos. E, aliás, é isso que se espera de nós, que em todas as áreas da nossa vida, nós passemos a agir biblicamente. Isso é um desafio muito grande. Mas para conseguir fazer isso, a gente tem que estudar todo dia. Sim. É a mesma coisa que você pegar uma profissão, assim, como você vai querer ser um médico se você não estudar muito para isso? Como você vai querer ser um advogado se você não estudar muito para isso? Né? Claro que tem coisas que Deus nos dá por... A gente pode até ser cristão, né? Se a gente não estudando muito para isso, porque Deus nos dá como o dom de ser mãe, por exemplo. A gente não sabe, não estudou para isso, mas você vai lá, acontece, Deus faz, tem coisas que Deus faz, tem gente que nem estuda, não sabe ler, está lá no meio do mato, né, e é um cristão de acordo com o coração de Deus, né, mas eu digo assim, para quem tem isso na mão, se Deus deu, colocou na mão, deu a capacidade de estudar, de ler, a gente pode se aprofundar, a gente tem uma possibilidade na mão, Deus faz, mas a gente pode ir muito mais se a gente buscar, né? Sim. Eu acho que, não sei se tem a ver com aquele versículo que diz que o reino de Deus é tomado com esforço, com força, né, com esforço, né? Uma coisa assim que fala, por quê? A gente se dedica para buscar profundidade com Deus, né? Sim, sim. E buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Buscai, né? Então, existe tem que ter a nossa vontade, o nosso querer. Né? É Deus, exatamente. E também tem o versículo que quando nós oramos, batei, batei, abri-se-vos-ás, clamai, clamai, sempre exige, é necessário uma ação nossa. Olha aí que coisa linda. Sempre precisamos, né, ter essa ação. E deve ser assim, intencional nas nossas vidas, ler mais a palavra. Então, no nosso devocional, não só orar, mas ler, orar, ouvir um louvor. E nós estarmos sensíveis no nosso tempo, né, de estarmos buscando. Às vezes eu estou em casa fazendo as coisas, eu estou ouvindo uma pregação. Otimizar o nosso tempo, ter sede o tempo todo, né, de nós buscarmos. Até porque, Lídia, se você olhar se nós olharmos o ano passado, individualmente, cada ouvinte que estiver assistindo, fazemos esse teste, né? Nos olhe antes da pandemia, durante a pandemia e agora. Olha quanta mudança no nosso coração, nos nossos valores. E Deus deseja, e nós vamos mudando, nós vamos melhorando. Nós nunca seremos igual a Cristo, perfeitos. Só que Deus quer ver um esforço nosso de nós olharmos a palavra e falar, nossa, isso não está de acordo com a palavra. Senhor, muda em mim. Muda, de nós termos essa sede, que esse é o processo de santificação de Deus, né? Ele vai nos moldando, nos fazendo vasos novos, né? E cada vez mais semelhantes a Cristo. Isso alegra muito Ele, porque não precisamos, nunca seremos iguais, mas Ele quer ver a nossa vontade de crescer e melhorar. É como se fosse uma escada. Hoje você está num degrau, antes da pandemia nós estávamos num degrau na nossa vivência espiritual e intimidade com Deus. Durante a pandemia, com certeza, nós subimos, porque o que nós sofremos, as nossas, como você falou, as nossas sofrimentos, as nossas provações, nós só tínhamos a Deus para recorrer.
porque fechados em casa. E foi Deus que sustentou, inclusive se desenvolveu nos lares, né? As famílias se aproximaram. Inclusive tem um dado que, quando começou a pandemia, a expectativa era que durante a pandemia o índice de depressão e suicídio poderia explodir. Não aconteceu isso pela misericórdia de Deus, porque as pessoas se aproximaram, aquelas que estavam solitárias, sozinhas, ficaram próximas de outras. Que legal. E só isso aí, essa troca. E além disso, famílias que dão testemunhos que a palavra de Deus foi mais lida, os devocionais foram intensificados, as famílias ficaram mais unidas. Então, teve um efeito muito abençoado. E são coisas, né? E você vê de relacionamento de novo, relacionamento dentro da casa, dentro da família, na igreja do Senhor, que ali também é a igreja, né? A família é um núcleo que forma a igreja, né? Também. E porque na verdade a igreja de Cristo somos cada um de nós. E é claro que é importantíssimo o templo físico, temos que estar vinculados. Mas dentro da nossa casa, nós mesmos somos um templo, né? Nós temos que ver isso, que você é uma igreja e essa interação, ela traz alimento espiritual e ela nos faz crescer. E nós crescemos nesse período, né? Somos diferentes e assim vamos até o último dia nosso aqui, até irmos para a glória, né? É verdade. Então... É muito bom, Rosana. Sabe o que eu lembrei, veio na minha mente quando você estava falando? Daquele versículo que diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. E isso é promessa do Senhor. Eu lembro do pastor Arival que fala para nós. Eu aprendi com ele isso e eu botei em prática na minha vida. E, gente, é a coisa mais incrível do mundo, você orar nas promessas de Deus. Claro, com o objetivo no coração que seja para a glória e para a honra dele, não é para o nosso interesse, não é por ganhar nada, mas Senhor, só me faça, sabe, isso é para a tua glória, faça isso na minha vida. E quantas vezes assim... eu orei já nessa promessa de socorro bem presente na hora da angústia, porque às vezes nosso coração fica angustiado. E aí a promessa do Senhor, eu falo, Senhor, se é promessa tua, seja o meu socorro agora. E aí ele vem acalma e tira com a mão, como se fosse assim, gente, é sobrenatural. É sobrenatural, tipo, tem gente que quer viver o sobrenatural de Deus, não é sair voando, jogar negócio, entendeu? Tipo, cair, se jogar, não. É experimentar o que as promessas dele fazem. Né? E você vê, crer, obedecer e praticar e pedir mesmo. De coração puro, ele vê, né? O coração puro, ele ouve e como você falou, é automático. Obedece, creia que é na palavra, que a palavra tem poder. Até tem um salmo. Oi, eu queria ler um pouquinho, né? Por favor. Nós estamos falando de depressão, né? Isso nós usamos muito, os salmos, exatamente para as pessoas, para aconselhar a ver que isso já existia, né? Deus nos conhece, Ele sabe, isso não acontece só com ela, isso já foi retratado nos Salmos, isso é comum. Não veio só com a pandemia. Gente, não veio só com a pandemia, é comum no ser humano, né? E é normal nós buscarmos em Deus, como você disse, vamos à palavra. Então, quando nós estamos nesse momento, Salmo 88, né? Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. Então,
o salmista que ele está se sentindo desamparado, e nós nos sentimos. Às vezes, nessas situações, nós oramos, mas às vezes nós estamos assim tão tristes, tão maus, que nós não sentimos a presença, né? Mas Deus está ali, Ele está ouvindo, e vai vir a resposta. E é aquilo que nós já comentamos, se não mudar imediatamente a situação que está nos levando, né, a uma tristeza profunda, vai mudar alguma coisa em nós. De repente vai dar um clique e vai melhorar, como você falou. Graças a Deus, a sua experiência, o clique é automático. Realmente, eu também tenho isso. Nem sempre, né? Às vezes é diferente. Isso é uma das... Isso. Né? Então, a palavra é viva e ela tem poder. E outra coisa, Lídia, que nós precisamos ter plena consciência, a autoridade, ela vem de Deus. Boa. E assim, nós temos um relacionamento, um canal direto com Ele. Nós não só Jesus que está intermediando, mas nós não precisamos depender. É importante nós buscarmos as pessoas, mas não criarmos dependência do homem. Perfeito. A nossa dependência é de Deus, isso é muito importante. Perfeito. Em primeiro lugar, Ele usa os homens, Ele usa. Nós devemos abrir o coração, mas não criar dependência de outras pessoas. E sabe de uma coisa maravilhosa também? Jesus, Deus, né? Deus que dá autoridade, inclusive para Jesus. Ele recebe autoridade na passagem do centurião. Jesus fala: eu nunca vi uma fé como a do centurião. Porque o centurião falou: mestre, o meu servo está doente, sofre muito, cura o meu servo. Verdade. E Jesus falou, né? Ele falou para Jesus: só de o Senhor falar, sim, eu vou curar, Jesus falou. Daí ele falou: só de você falar, ele será curado. Porque o centurião, ele era uma autoridade na época do exército, e ele exercia poder de mando, né, nos soldados dele. Sim. Mas ele reconhecia que a autoridade de Jesus vinha de Deus sobre Jesus. Ele reconhecia a autoridade divina. E ele reconhecia que a autoridade era tanta que só de Jesus falar, Jesus poderia curar. Então, e Jesus, essa autoridade de Jesus é uma autoridade servil e que guia. Então, a autoridade espiritual de Deus é para servirmos e nos guiarmos através de Deus. E agora é interessante, o inimigo já não, Lídia. O inimigo, ele já manipula e controla. Nossa. Então, isso é muito forte. Quando nós sentimos opressão, controle, que alguém está querendo ter domínio sobre a sua vida, te mandar, você já sabe que essa força não é o Espírito Santo. O Espírito é enganador. Então nós temos que ter essas percepções e nós criarmos dependência total da autoridade de Deus nas nossas vidas. Porque isso acaba aprofundando a nossa intimidade com Deus. É muito abençoador isso. Forte, né? Forte. Isso. É interessante a gente ficar ligados. A palavra manda a gente vigiar, né? Isso. E, Rosana, tem uma questão muito interessante que é a seguinte: às vezes eu percebo que eu preciso melhorar coisas. O Espírito Santo vai revelando, né? Ele vai revelando o nosso coração enganoso, pecaminoso, e vai revelando. E a gente vai descobrindo. E é como o diamante. Ontem eu comentei aqui, porque é o carvão, né, e vai se tornando em diamante e passa pelo fogo para ser purificado até ficar puro. E eu comparo isso com a caminhada da vida cristã, né? Ontem tivemos um professor cientista aqui conversando, né, sobre a fé, ciência. Ele é específico nessa área e falamos sobre isso também. Essa transformação é muito interessante. E, voltando, a revelação do nosso coração, e a gente descobre coisas, e tem coisas que vêm de muito tempo, que falam: eu sou assim, eu não consigo mudar, e a gente quase desanima de querer mudar. Sim.
tem coisas, essas coisas que a gente acha que nunca vai conseguir mudar, é possível mudar? Fala pra gente. Então, Parece que nunca vai parece mudar, que não vai, vou morrer, parece vou que não conseguir vai. ajeitar isso, meu Deus do céu. Então, ô Lídia, é assim, quando nós temos essa questão que ela é mais permanente e que realmente ela está mais enraizada e que é muito difícil, né? O processo, é perfeito esse processo que você falou Diamante. do diamante, muito lindo, né? Essa comparação. Então, nessa questão, como ela está quieta lá, mas o Espírito Santo já te mostrou, porque com certeza é o Espírito Santo revelando as coisas ocultas. E aí, qual que é o processo, né? Assim, é nós começarmos a orar em cima daquilo. Senhor, tá muito difícil. Essa questão é difícil de mexer, Senhor. De você ter uma rotina de focar naquele tema e pedir, Senhor, usa. Eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas eu desejo tratar essa questão, eu desejo mudar. Eu creio que o Senhor pode fazer o sobrenatural. Então é nesse sentido. E assim, Lídia, e abrir o coração, Senhor, eu tenho medo, essa questão. Eu não sou, né? Às vezes é uma questão que você fala, eu deixo de ser, ou eu vou revelar uma coisa que é muito íntima, mas a palavra também fala, Lídia, que tudo que nós trouxermos à luz da palavra, Amém. que nós revelarmos e confessarmos ali para Deus, qualquer coisa que for, né, ele fala sobre o perdão, ele perdoará, ele é misericordioso, ele perdoa, ele só quer que a gente olhe para a questão mesmo e desnude a questão e tenha coragem de enfrentar, né, que seja o que for, né, e aí a hora que a gente tem essa humildade, a gente se esforça, na verdade ele vê o esforço. E aí é que podem vir as situações, Lídia, ele promoveu uma situação que é para trabalhar aquele ponto que seria o fogo. De repente você é afrontada, confrontada, ou surge uma situação que vem à tona. Nossa. Eu vou te confessar uma coisa que aconteceu. Eu estava num grupo de oração online, e só que dirigindo. E o que aconteceu? Na minha casa, eu tenho lua, nossa, Jesus já... Então, era uma questão que eu achava, eu sou descendente de italiano, então, entre quatro parênteses, eu sou brava com o meu filho, Nossa, eu imagino isso. Eu fico brava, então, mas eu sou... E aí, isso daí já mudou muito, né? Eu já melhorei. Nossa, graças a Deus já mudou muito. Mas teve um dia que Deus revelou. Isso é público, eu soltei isso publicamente. E aí eu falei, Senhor, por que foi? Porque ele queria... público nesse grupo online, porque eu fui atacada. Olha só, isso que eu estou te falando. Olha só. Vamos lá. Eu estou sob controle, mas ele quer me trabalhar mais. Tipo, ó, você precisa melhorar. Oh, meu Deus, fala, Deus. Né? Fala. Você precisa melhorar. E eu me envergonhei com a situação e eu senti que era para eu... Eita. Porque online, eu não percebi que eu estava com o microfone aberto, eu fiz um xingamento, porque teve uma mulher, eu parada no trânsito, o sinal fechado, na Avenida Brasil, numa travessa da Brasil, o sinal quebrado, eu não podia atravessar. Simplesmente uma mulher, e eu aqui online orando, as mulheres orando, a gente fala, uma mulher veio me agredir. Ela queria que eu descesse do carro, começou a me xingar, eu achei que ela estava num ataque, mas na hora não me veio que era um ataque... sei lá, que ela podia ter um problema. Na hora veio que ela estava me atacando mesmo sabe, sai daí, eu vou te pegar, eu vou te bater, eu quero te matar. Mas uma coisa assim, do inimigo. Caramba! Então, isso que eu te falo, esse foi o fogo que você fala. Me colocou no fogo, naquela... Eu soltei né, dei um retorno para ela bravo e estava online, as meninas orando. Eu falei, Senhor,
Olha, revelou. Eu falei, por que que ele fez isso? Para eu trabalhar mais essa questão, exatamente. Eu preciso trabalhar mais, me acalmar, ter a sabedoria que nesse momento é para eu agir biblicamente, em amor, em amor. Por que que eu me incomodei tanto com a situação? Você está entendendo? Muito. Deus está falando no meu coração, Amém. você não faz ideia. Espero que esteja sendo edificante para você. Porque é exatamente isso, a gente passa por provas para ser purificado. É o fogo para ser purificado igual o diamante, assim. É amor de Deus, é amor, Lídia. Deus corrige o filho que ama. E se a gente não leva a luz espontaneamente... Isso, ele dá um jeito. Ele clareia tudo ali. Mostra, vai pegar ajuda, minha irmã. Isso, você oh, entendeu? Meu Deus do então céu. é não, assim. Mas E aí, mudou depois disso? Tu conseguiu melhorar? Sim, Olha lá, eu falei, Senhor, tá perdão. Sim, eu entendi perfeitamente. Coisa linda. Que é isso que é lindo, a palavra de Deus, né? Por isso que a gente tem que estar conectado, humilde, entender também, né, o que está acontecendo. Porque quando a gente ora e busca, a gente vai tendo essa percepção dos movimentos de Deus mesmo para a gente melhorar, né? Melhorei. Aliás, eu falei, nem eu tô acreditando assim, Glória a Deus. porque eu estava até comentando com o Luciano. Eu tenho um filho adolescente e eu sou provada todas as manhãs, porque é difícil de acordar, é difícil de, sabe, ele tem uma dificuldade. Depois que aconteceu esse lance, Lídia, eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, Senhor, é o Senhor, eu faço a minha parte. E agora eu estou calma, eu não brigo mais. Antes eu ficava, vamos, o que será? E do seu futuro, quando você for trabalhar, você precisa agora né, levantar. Você tem que ir sozinho, eu não tenho que ficar te chamando mais. Depois eu falei, Senhor, ele é seu filho. O Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Eu sou mãe, mas é claro que eu vou falar de Deus, eu oro, faço o meu papel, mas ele tem o processo dele, o tempo dele, deixa ele, eu não vou mais. Então, nesse sentido, eu fiquei mais um pouco na paz agora. Amém. É isso. Então, o diamante fica mais. Por quê? Quais são, em Gálatas 5, frutos do Espírito? Sim. Mansidão, domínio próprio. Lídia, você está entendendo? Só que às vezes é difícil a gente praticar. É difícil. E aí Deus nos ajuda. Como é? Nossa, gente, é muito forte isso. E quando a gente descansa no Senhor, às vezes a gente quer fazer tudo no nosso... Quer fazer, né? Isso, na nossa vontade. Deus quer mostrar o sobrenatural dele fazer também. Quando a gente confia, a hora diz que filho, casamento, marido... É o joelho, é Deus que cuida, né? Às vezes a gente tem aquela dificuldade de entregar. É verdade. Dele, né? Oh, meu Deus. É verdade. Coisa boa. Amém. Olha só, quero ler aqui um pouquinho dos comentários, Rosana, que está muito gostoso, né? Muitas irmãs acompanhando a gente, irmãos também. Ricardo Reis falou, graças a Deus, a paz sempre aqui com vocês, IPPTV Araçatuba, interior de São Paulo, IPB. Este salmo é o ponto morto do motor da minha alma, Salmo 37,5, que é o que eu li no começo. A Hilda botou, bom dia, Lídia, coisa boa partilhar da palavra de Deus, Deus abençoe vocês, amém, amém. A Maria Socorro botou, bom dia, com paz, em Piracicaba tá chuviscando, graças a Deus, bom, né, dá uma refrescadinha. Silene Bartolomeu, bom dia, com a paz do Senhor Jesus Cristo. O Ricardo também botou, todos os dias luto para não deixar que a depressão me domine. Mantenho a rotina de oração e devocional diariamente, mas não abro mão de irmãos que conhecem minha vida e sempre tem uma palavra para me ajudar. Muito bom, Ricardo, isso mesmo. A Lúcia... Tá lá de Jambeiro, Vale do Paraíba, olha que legal. A Jaci também falou, bom dia, irmãos da IPPTV. Lídia Rosana Farinelli, bênção ouvir essa mensagem. Louvado seja Deus, amém. Beijo no coração da Jaci, beijo. Irmã querida. Ai, que gostoso. A Val botou aqui ensinamento sábio, a Gláucia também está aqui com a gente. A Val falou, verdade, o socorro do Senhor vem na hora da nossa angústia, basta clamar. A Regiane também falou que palavras edificantes, glória a Deus. Glória
Glória a Deus. E a Sara Amélia falou que a manhã dela está sendo maravilhosa, sendo abençoada com as irmãs. Ai, Sara, que bom, ele faz apesar de nós, viu? É verdade. A Thaís também, a Maria Reis, a Val falou que Deus cria situações para que possamos mudar e melhorar cada dia mais. Sim. Que coisa linda, né? Que coisa boa você ver, né? Como, graças a Deus, não é só comigo que está falando. Isso com não todos nós. Mas Isso é interessante porque a palavra de Deus nos dá esperança, né, Rosana? Sim. Rosana, e por isso que é o tema do nosso programa de hoje, você não precisa sofrer sozinho. Olha só da gente sentar aqui e já conversar. E isso acontece, gente, Sim. quando encontra a Rosana pelo corredor. Amém. Tipo, Amém. e a gente sabe com esse coração de mãe, ela é disposta a servir. Isso aí é um dom, sabe? A gente tem que dar graças a Deus porque isso vem dele, é para ele. E é disposta a servir, né? Ela sempre está disposta a dar uma palavra. Isso que eu queria falar com você. Como é importante a gente estar atentos também de falar quando a gente está triste e como você falou antes. Eu acho muito importante isso, eu queria bater nesse ponto de novo. Estar disposto, perceber uma pessoa, gente, o mundo está ficando cada vez mais frio, é profecia do final dos tempos, né? Que no final dos tempos o amor de muitos esfriará por causa da dureza dos vossos corações. Então, assim, tem muita gente querendo ouvir e poucas pessoas que estão dispostas, estão lá no dia a dia e tal. E eu não estou falando dos outros, muitas vezes a gente passa assim, né? Ai, estou com problema, estou aqui sério pensando e não repara o irmãozinho do lado, né? Sim, Lídia. E isso é primordial, né, Rosana? Sim. Então, a sociedade, né, há uma tendência à desumanização. A própria tecnologia esfria os relacionamentos. E eu creio que nós que conhecemos a palavra, cabe a nós sermos a luz, lâmpada para os pés nessa área. Amém. Porque, Lídia, ao mesmo tempo que existe essa frieza, assim, que nós temos que estar atento, cabe a nós cristãos, sermos proativos, de termos atitude nesse sentido, porque ao mesmo tempo, Lídia, eu percebo que existe uma carência. Quando você tem essas atitudes, as pessoas querem, elas sabem que falta alguma coisa, e então são oportunidades que podem aparecer, né, para nós exatamente. Porque qual que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, de nós estarmos conectados com o próximo, no movimento oposto que a sociedade tem produzido, né? Então, cabe a nós termos essas atitudes e intencionalmente buscarmos isso. Na igreja, com certeza, né? Alguém que ouviu a palavra vai olhar de uma forma diferente quando encontrar uma amiga, que tenha que essa palavra, que ela frutifique, assim como frutificou no meu coração um dia, que eu ia para a igreja meio fria, assim, eu não, hoje já não. Hoje já tem um calor, hoje já tem relacionamentos mais aprofundados. Então, e isso daí é uma delícia, né? Tudo com sabedoria, porque nós sabemos também que o inimigo, ele está sempre, como você falou, vigiar e orar. Ele está ao derredor. E nós temos que ter essa percepção. Quando tem cilada do inimigo, às vezes tem. Na própria igreja, para nós desarmarmos, para nós sermos pacificadoras, né? Para nós orarmos, enfim, para nós não causarmos também, quando o inimigo vier com uma seta, para nós termos sabedoria em Deus para agirmos. E a palavra de Deus fala também, né? Orai pelos inimigos, que às vezes existem pessoas que às vezes dão alguma palavra que nos ferem. Existe isso na igreja. Nossa, era isso que eu ia falar. Existe, né, Lídia? Às vezes nós somos machucados, né? E isso acontece. Porém, nós temos que ter sabedoria de entender que aquela pessoa, se ela está machucando, ela tem alguma coisa
que ela foi machucada, ela ainda precisa ser tratada. Ela ainda não passou por aquele fogo, sabe, de tratamento. Ela ainda precisa, ela está no processo. Então, na área de relacionamento, por exemplo, quando a pessoa não tem facilidade, não tem tato no relacionamento, ela tem alguma coisa no coração que precisa ser tratada à luz da palavra de Deus, e a gente tem que ter misericórdia, então. Misericórdia infinita de não levar para o lado pessoal que é para nós. Nós temos que entender, pedir a misericórdia de Deus, entender, Deus está tratando essa pessoa, ela ainda... Eu dou a minha misericórdia, eu também não vou fazer nada, eu vou entender que ela precisa de ajuda ainda, que ela precisa ser trabalhada. Então, nós temos que tratar a questão com mansidão, e nós temos também, se somos feridos mesmo, de perdoarmos 70 vezes 7. Se nós não conseguirmos tratar, aquilo ficar muito, aí você, Mateus 18, você procura a pessoa, você explica, né, que ela te machucou, ela pecou contra você, na verdade. Então, você, em amor, vai conversar com ela. Aí, se ela não te ouvir, não te respeitar, você pode levar mais uma irmã junto com você, falar pela segunda vez. Aí tem a terceira vez com mais 2 testemunhas. Olha como Deus tem cuidado, né? as estratégias. Nossa. E só então... Veja você, e só então que aí você leva para os presbíteros da igreja, que aí pode ter uma ação da igreja naquela situação para ajudar a administrar. Então você vê o cuidado, Lídia, e só de falar perdoa 70 vezes 7, perdoa 70 vezes 7. E o que eu vejo, já aconteceu comigo, tá, Lídia? Ira explícita, já aconteceu. Alguém se irou comigo num grupo de design, só que, graças a Deus, ali eu não fiz igual no carro, né? Ali eu consegui me controlar. O que eu fiz? Eu comecei a orar por essa pessoa todos os dias. Todos os dias. Isso é muito bom. Nossa. Isso acontece milagre quando faz isso. Nossa. Né? E você não sabe. E essa pessoa... Já aconteceu, já. Né? E a pessoa muda, Lídia. Aí você encontra a pessoa está diferente. Eu falei, Senhor. Aí você vê que Deus está trabalhando. O nosso papel é orar e ter misericórdia. Amar o outro. Entendeu? Entender que ele tem... Assim como nós temos. Lídia, nós estamos falando aqui... O que a gente não tem também? A gente Nossa! Inclusive, no começo, Lídia, eu fiquei aqui na IPP uns 5, 6 anos sem participar de ministérios, que eu não me achava. Né? Isso é tão comum acontecer, né, no começo. E só que agora não. Você vê que Deus, Deus, independente dos nossos defeitos, apesar de nós, Ele nos usa. Sempre falo isso, porque eu lembro que uma vez eu falei para uma irmã, que ela que me lembrou outro dia, que eu nem lembrava disso que eu falei. Ela falou, ai, mas seu trabalho é tão bonito. Eu olhei para ela e falei assim, Deus pega uns vasos quebrados que não tem mais jeito e Ele faz alguma coisa, né? Apesar de nós, né? Louvado seja Deus. E ela me lembrou disso. Como eu precisava você lembrar disso também, né? E é muito gostoso isso, porque quando a gente vê Deus fazendo, você fala, eu nunca seria capaz de fazer isso acontecer, né? É só por dele. É só por Deus. É só por Deus, milagre. E fala sério, é a coisa mais gostosa da vida, depender dessa graça, Nossa, né? Viver nessa graça. Maravilhoso. Por que a gente esquece tantas vezes disso, né, Rosana? É a nossa carne. Natureza humana. Natureza humana. Essa briga é uma luta. E ela é uma luta, Lídia. É uma luta, faz parte, entendeu? E que é a carne mesmo, né? E a carne, porque, Lídia, quando a gente está na carne, a gente não produz fruto, a gente produz espinho. Eita! Entendeu, né? Entendi. A gente produz espinho. Porque o ideal, quando a gente está no espírito, são frutos saborosos. Mas quando está na carne, é ira, é dissensão. Entendeu? Quando você vê na igreja saindo espinho, você já sabe que ali não é o Espírito Santo, o Espírito que está agindo. Na verdade, nós temos o inimigo que entra. Então, você entendeu? Pelo comportamento,
nós sabemos que o coração não está no Espírito Santo, não é o Espírito Santo está sendo usada. Então, esse comparativo, Lídia, é forte. Nossa, eu gostei demais dessa, eu vou twittar isso hoje. Rosana, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a mensagem para depois do intervalo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas, gente, quiser mandar uma pergunta, ainda dá tempo, eu vou pedir para a Rosana depois uma mensagem final, né, depois aqui eu vou ler os comentários também, se quiser mandar uma pergunta ainda, estou com um caso assim, o que eu faço se meu coração está assim, aproveita agora, a gente vai fazer o intervalo rapidinho, porque tem muito mais coisas aqui no Notícias do Bem, no Notícias, passatempo, enfim, tem muito mais coisas e daqui a pouco vamos guardar a mensagem para o final hoje, vamos fazer diferente aqui, tá bom? Intervalo rapidinho para você tomar uma aguinha, eu já volto com notícias, passatempo e depois a mensagem final com a Rosana. Conhecer profundamente a palavra de Deus deve ser o desejo de todo cristão. Escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, o Novo Testamento Explicado traz a exposição dos seus 27 livros de forma simples e objetiva. A obra pode ser usada por igrejas locais, em escolas bíblicas dominicais e pequenos grupos. São 3 volumes escritos não para pastores ou teólogos, mas para os crentes comuns que esboçam aquilo que a Bíblia chama de a doutrina de Cristo ou a sã doutrina. Os maiores conhecedores da Bíblia são aqueles que se rendem a ela de forma submissa e que, uma vez tendo acesso ao conhecimento que ela apresenta, passam a viver de acordo com ela. Adquira já o seu box O Novo Testamento Explicado em editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Voltando, deu tempo de tomar uma aguinha, né? Que programa incrível. E tem mais, viu, gente? Não parou, não terminou ainda. Olha só, bloco de notícias, nós trazemos aqui nesse bloco notícias que são trazidas no Notícias do Bem, que é o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã IPP, aqui ao vivo com Roberto Quirino, Tainá Félix. E eu quero compartilhar com você agora uma degustação desse jornal aqui no Manhã IPP. Então vamos ver quais as notícias de hoje. O governo de São Paulo anunciou ontem que não será mais obrigatório o uso de máscaras ao ar livre. O decreto vale para ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos de eventos e autódromo. Durante a entrevista coletiva, o governador e os outros participantes tiraram as máscaras. Mas ele reforçou que em ambientes fechados, como salas de aula, transporte público, lojas e shoppings, o uso permanece obrigatório. Com o novo decreto, também ficaram liberados jogos de futebol com 100% da capacidade dos estádios e a prática de todas as modalidades esportivas ao ar livre. Já para os ambientes fechados, o governo, ao lado do comitê científico, pretende anunciar a liberação a partir do dia 23 de março, dependendo dos números. Mesmo com a evolução positiva, o coordenador do comitê científico recomendou que as pessoas mantenham o uso das máscaras, principalmente em aglomerações. Não posso dizer que a pandemia está no fim, mas nós estamos num momento extremamente favorável. Há situações de maior chance de transmissão do vírus, especialmente aquelas aglomerações de pessoas ou pulando, cantando, dançando, sem máscaras. E isso favorece a transmissão do vírus. Então, a nossa recomendação é que as pessoas se protejam quando estiverem nessas situações de maior risco de transmissão. Desde maio de 2020, o uso de máscaras em todos os ambientes, inclusive os abertos, era obrigatório em São Paulo. O fim da determinação acontece no momento em que o estado tem 83% da população com a vacinação completa e em que os números da pandemia apresentam queda. Mesmo assim, os especialistas reforçam a importância de manter as máscaras em determinadas situações, como no caso de pessoas com sintomas gripais
e não vacinadas. As pessoas com sintomas gripais, elas devem continuar utilizando a máscara em qualquer situação, em qualquer local. Todo indivíduo que tiver sintoma gripal deve continuar usando a máscara. As pessoas que não são vacinadas devem continuar, que não foram vacinadas por qualquer razão, devem continuar utilizando as máscaras. Os imunodeprimidos e as pessoas que têm doenças crônicas que a colocam em situações de risco, também têm essa orientação do Comitê Científico, como uma recomendação, para manter a utilização das máscaras. E, por último, ambientes, mesmo que sejam abertos, mas com grandes aglomerações, mesmo que não seja uma obrigatoriedade, mesmo que não haja uma fiscalização. Durante a última semana epidemiológica, o número de casos de Covid caiu cerca de 42% e as internações diminuíram 28%. No último mês, a queda de casos chega a 54%, enquanto as internações reduziram 76%. O secretário de Saúde reforçou a necessidade de manter a vacinação. Mas nós precisamos que as pessoas continuem se vacinando. Olha aí, novidades, né? E agora eu quero falar para você um recadinho que para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação, né? Que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. Porque são acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. E você pode conferir mais detalhes. Quero te convidar a assistir esse vídeo comigo para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse lá fingermorumbi.com.br ou o Instagram @fingermorumbi e saiba mais detalhes. E você também pode acessar pelo WhatsApp, né? Falar com eles pelo WhatsApp 011 990 18 7891. Vou repetir, tira um print da tela aí também se quiser. E fala lá com eles, 011 99 018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados, a gente indica porque confia, tá bom? Senão a gente não indicava aqui. Que ótimo, então já fica aí a sugestão, né? E o governo federal assinou decretos que instituem programas voltados ao empreendedorismo feminino, proteção de mulheres grávidas e a promoção da saúde. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto no Dia Internacional da Mulher. Confira agora na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você e a gente mostra aqui no Manhã IPP. O primeiro decreto institui o Brasil para Elas, uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino como instrumento de desenvolvimento econômico e social. O programa inclui um conjunto de medidas voltadas para a criação e ampliação de negócios controlados por mulheres e oferta de crédito. E é pensando nisso tudo que o programa Brasil para Elas surge para estimular as mulheres, para apoiá-las, para orientá-las, colocando à mesa soluções disponíveis para que ela empreenda. Acreditamos que as mulheres precisam disso. Eu sempre digo, dinheiro é dinheiro, dinheiro não tem bolso, dinheiro não tem carimbo, dinheiro não tem lado.
E não é por acaso que os nossos programas são para todos, mas o presidente hoje vai assinar um decreto que cria uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino, com o programa Brasil para Elas. Nosso decreto vai instituir um comitê, estabelecendo a governança dessa estratégia, envolvendo inicialmente o Ministério da Economia, o Ministério da Mulher, o Ministério da Cidadania, entre outros. O segundo decreto cria o Mães do Brasil, que tem como objetivo promover a proteção integral à gestante e à maternidade, através de políticas públicas voltadas à mulher enquanto mãe. Nós vamos estar trabalhando com o Banco do Nordeste, com investimento e empreendedorismo. Muitas mulheres que estão no ciclo de violência, elas precisam de autonomia financeira. Ficam com o agressor porque ele é o provedor. Nós estamos vindo com um grande programa de microcrédito, não só com o Banco do Nordeste, mas com a Caixa, com o Banco do Brasil. As mulheres vão passar por curso de capacitação e depois que fizerem o curso de capacitação vão ter um dinheirinho para empreenderem, para terem seus próprios negócios no Brasil. É assim que a gente tira a mulher do ciclo de violência, dando a ela a autonomia financeira. Vamos hoje também assinar parceria com a Embrapa, com o SESC e Senat. Vamos hoje fazer diversas assinaturas com diversos parceiros do programa Mães do Brasil, projeto Recanto, junto com o ministro da Justiça. Nós vamos trabalhar os agentes de segurança e os agentes penitenciários em todo o Brasil por conta da mulher no cárcere. E também com o Ministério da Cidadania, nós vamos cuidar das mulheres dependentes químicas em comunidades terapêuticas. Um decreto que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual também foi editado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública deve disponibilizar absorventes para as mulheres privadas de liberdade. Já o Ministério da Educação vai contribuir com a promoção de campanhas informativas nas escolas da rede pública. E o Ministério da Saúde ficará responsável pelo cuidado das mulheres em situação de precariedade, além de promover ações de educação na área e oferecer acesso gratuito a absorventes higiênicos. 3,8 bilhões de reais em investimentos a mais para a saúde da mulher. Foi isso que o senhor nos determinou. Se hoje, presidente, estamos muito próximos de pôr fim à emergência sanitária decorrente da Covid-19, isso se deve ao trabalho das profissionais de saúde, das nossas mulheres, pesquisadoras, médicas, enfermeiras e fisioterapeutas. Por isso, não podemos ter um Brasil sem elas. O Brasil é por elas e com elas. Muito bom, né? E você que tem criança em casa sabe como é difícil manter as paredes limpas e sem marca de mãozinhas, não é verdade? Com a tinta Quali Vinil Ultra Lavável, você não precisa mais se preocupar com isso. Com fácil aplicação, ela permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade na pintura. Já pensou, gente? Ela possui um ótimo rendimento e grande poder de cobertura. Então, ficou interessada? Vai lá no site da qualivinil.com.br, tá aparecendo aí e tem muitas novidades lá. Se quiser chegar na cor que você imaginou, que você viu em algum lugar, pode pedir para eles que eles chegam na cor que você quiser, tá bom? Nossa dica aqui para você se inspirar, transformar e decorar e ainda resolver o problema das mãozinhas das crianças, daquela tinta para limpar mais fácil. Fica a dica de hoje aqui de parceiros que a gente confia, que a gente indica, porque a gente confia. Quali Vinil, tá bom? E vamos lá rapidinho para a dica de passatempo de hoje, antes da mensagem final da Rosana, que é a dica de passatempo hoje para você. Vamos ver qual é a dica de hoje? Em
Esther, na casa da Pérsia, o leitor é transportado a um mundo ao mesmo tempo distante e próximo de nossa própria época. Emílio Garófalo Neto mostra que a vida de Esther e do povo de Deus na Pérsia do século V a.C. guarda impressionantes semelhanças com a vida cristã no mundo secular de hoje, além de chamar o leitor a afirmar sua identidade cristã, seus valores e sua fé em meio aos poderes de uma cultura perigosamente sedutora e terrivelmente hostil ao Deus da Bíblia e ao seu povo. E, claro, tem na editora Ezion. Você pode buscar lá, ezion.com.br. Fica a nossa dica de passatempo aí, o livro do Emílio Garófalo Neto, Esther, na casa da Pérsia. Fica a nossa dica de hoje aí. E vamos lá voltar com a Rosana, porque nós vamos conversar. Rosana, me fala uma coisa, tem uma coisinha que a gente não falou que é importante falar antes do programa acabar? Peraí, Rosana, acho que o seu áudio deu algum probleminha, mas a gente já volta com a Rosana, porque tem mais uma dica, a gente vai voltar. Voltou, pode falar agora, Rosana, tá não é sem ouvir, não dá, né? Lídia, quando eu falei de sofrimento, é só para nós nos atentarmos que às vezes o sofrimento é uma provação que Deus está permitindo para Ele trabalhar em nós, como nós falamos, né? Isso. Moldar o vaso, para nós sermos mais semelhantes a Cristo. E às vezes, por exemplo, alguém que chega com depressão pode estar em pecado. Nós temos que diferenciar as coisas. Por isso que nós temos que levantar, ouvir bem as informações, porque às vezes é pecado. E aí, então, são coisas diferentes. Só queria comentar isso. E às vezes não também, né, Rosana? Porque tem muita gente que passa assim e fala, né, que passa na igreja e falaram que é pecado e não é. Então tem que identificar mesmo, Tem que identificar, tá? É verdade. Era isso. E Rosana, fala pra gente então, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, ter conversado com a gente no Manhã IPP, né, dedicado e edificado tanto a nossa vida. Deixa pra gente uma mensagem para quem está assistindo ou vai assistir futuramente esse programa, por favor, minha querida. Eu gostaria de agradecer, né, e que Deus abençoasse todos os ouvintes, assim como nós todos aqui, e eu gostaria de só dizer o seguinte, alguns versículos para biblicamente nós vermos que a própria palavra de Deus fala para não ficarmos sozinhos, né? Em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita em nós, aconselhem-se uns aos outros com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Em Colossenses 4,18 também, console uns aos outros, e em 2 Coríntios 1:4 diz assim: é Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar o que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós somos contemplados por Deus. Então, para nós não esquecermos que no plano de Deus, cada um de nós, ele tem propósitos para que nós consolemos quem está ao nosso redor. É plano de Deus, e que nós sejamos consolados. Então, isso está na palavra, é bíblico. Então, era isso, Lídia. Nossa, que programa incrível, Rosana. Que bênção, eu quero te agradecer a Deus, né? Porque a gente viu até pelos comentários, não foi só comigo, e louvado seja Deus pelo que Ele faz, apesar de nós, né? Amém. Que coisa linda, que a gente possa desfrutar muito mais da graça de Deus, né? O já e o ainda não, até quando a gente chegar lá, né, minha querida? Que Deus te abençoe e continue te usando, e até uma próxima. Até uma próxima, quiser, né? Muito obrigada. Que coisa linda. E vamos lá ver então, tem um Minuto Curioso de hoje, vamos ver quais as curiosidades que nós separamos para você?
O Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo em virtude do processo de fusão nuclear. Olha que loucura, gente, que curiosidade mais, quase inimaginável para a gente. Outra curiosidade, a parte mais profunda do oceano chega a 11 mil metros. Outra curiosidade, o esqueleto humano é formado por 206 ossos. No entanto, os bebês nascem com cerca de 270 ossos que se fundem em ossos maiores. Olha só que interessante, gente. É muito gostoso, né? Porque a gente nem imagina coisas desse tipo, né? Curiosidades aqui que a gente traz todos os dias para você aqui no Manhã IPP. Muito bom, muito bom, muito bom. E esse Minuto Curioso vai ao ar todos os dias aqui para você, além de outros quadros também. E eu quero falar para você agora do combo A Fé dos Eleitos. Na Ezion temos um conteúdo para você, que é a fé dos eleitos. A confissão de fé, ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja unir os cristãos numa mesma fé. No mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias, ela precisa ser firmada apenas na palavra de Deus, falsos ensinos, E eles estão resumidos na confissão de fé. A Fé dos Eleitos é um material composto por 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da confissão de fé de Westminster, usando o método de estudo indutivo, aquele que você estuda e faz a pergunta e você tem que ir lá na Bíblia para conferir. Então é um método muito, muito propício para você se aprofundar na verdade. O propósito é que você confira as doutrinas, a partir da Bíblia, segundo o texto da confissão de fé. E essas 2 revistas, gente, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos. A Fé dos Eleitos 1 e 2 já estão disponíveis na editora ezion.com.br e na nossa livraria com o preço especial de lançamento. Comprando o kit, você ganha 20% de desconto e também tem valores especiais no atacado. E eu quero lembrar você que o mais legal de tudo é que na Ezion, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, ao realizar a sua compra, você se torna automaticamente um investidor do reino de Deus. Não é gostoso demais isso? E acessa lá, gente, porque tem mais várias opções de livros para você, tá bom? E vamos lá ver quem está de aniversário hoje e no final de semana? Hoje, dia 11 de março, quem está de aniversário? O Diego Rodrigues, o Eduardo Júnior, o Fabiano Viane, a Júlia dos Santos, a Miriam Souza, a Sara de Oliveira Cruz e o Vitor Maciel. E amanhã, sabadão, dia 12, o Adail Vieira, a Ana Cristina de Freitas, o Benjamin Gudim, Daniela Braga, a Fernanda Casimiro, a Maria Mônica Leite, a Rosana Denani. E domingão, dia 13 de março, dia de adorar o Senhor, Já adora e já comemora junto, a Ana Luísa Pinheiro, o Arthur Costa, a Karina Bicudo, a Carolina Medina e a Radassa Cardoso. Que Deus abençoe você, seja um ano novo, cheio de novidade de vida e que venham muitos, todos para a glória de Deus. Receba o nosso abraço com muito carinho aqui do Manhã IPP, da IPP-TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de todos nós, até as pessoas que estão trabalhando aqui nos bastidores, desejam a você um dia feliz e que seja para a glória do Senhor. Agradeça, comemore, alegre-se, porque Deus é contigo, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, eu volto na segunda-feira e agora, notícias do bem, para você ficar informado por dentro de tudo que acontece no Brasil, na sua igreja missionária e também ficar ligadinho aí, só com notícias do bem, ficar bem, não ficar mal, Com Roberto Quirino e Tainá Félix, tá bom? Fica com eles nessa ótima companhia. Beijo, fica com Deus, até segunda-feira.